Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Bancadas Parlamentares. Esta aqui vai ser a última edição do mês de maio. Tenho comigo os deputados Caifadine Manasse, Alfredo Magomis e Silvério Ronguane. Eles que durante cerca de uma hora vamos passar em revista aquilo que foi a atualidade política, sobretudo alguns assuntos que têm a ver com a atualidade parlamentar. E, para começar, esta foi uma semana em que a Comissão Permanente da Assembleia da República reuniu e, como uma das principais deliberações que foram tomadas, tinha a ver exatamente com a convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia da República que vai discutir a polêmica questão da dívida pública. E a começar exatamente com o deputado Magomis. Essa questão da convocação de sessão extraordinária é um assunto que a bancada da Renamo se bateu muito a favor exatamente desse ponto. Como é que receberam esta decisão? Obrigado. Boa noite. Saúdo aos moçambicanos por via da STV. Saúdo os meus compartidários, em especial o presidente da Câmara, a pessoa que desejo boa saúde e bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade que é dada a mim, ao meu partido, e dizer que esta decisão peca por ser tardia. Se quisermos recuar no tempo e no espaço, ainda no decorrer da terceira sessão ordinária, a bancada parlamentar da Renamo requereu, na altura, a convocação do governo, quando começou a se falar, sobretudo nas agências internacionais, sobre a questão da dívida pública, que já era bastante elevada. A Renamo fez o requerimento e, na altura, a bancada parlamentar da Frelimo chumbou o requerimento da Renamo, que na altura requeríamos que o governo fosse à Assembleia da República para se explicar aquilo que já se falava fora. Mas como Deus é justo, não demorou muito. Dias depois começou a haver uma série de constrangimentos para o próprio governo, que se refletiram na congelação de fundos pelas entidades que apoiam o Orçamento Geral do Estado e outros compromissos. E o resultado que vimos foi uma movimentação desusada do próprio governo da Frelimo, a ida do primeiro-ministro aos Estados Unidos da América, a ida do presidente da República à Europa, com o objetivo de explicar em primeira mão à comunidade internacional o que era aquela dívida. E isso aí foi chocante, porque o povo não foi tomado como prioridade quando na altura requeremos. Explicou o que explicou, mas as medidas são as que estamos a ver, foram agravadas, foram congeladas. E depois de se ver que não há outro espaço para que o povo saiba de forma mais condigna, a Frelimo convocou uma reunião da Comissão Permanente que deliberou de forma ilegal, que se diga, deliberou de forma ilegal a ida do governo às comissões especializadas. Falo da segunda comissão e da sexta comissão. E a manienta, nesta deliberação ilegal, não mandar também a primeira comissão, a comissão que devia, por direito, verificar a legalidade da dívida. Depois disso, produziu-se um relatório. O relatório, que a partida é inválido, porque a Comissão Permanente não tem competência para fazer o que fez, e, findo isto, produz um relatório e convoca agora a Comissão, a Assembleia da República. Portanto, primeiro, a convocação da sessão extraordinária peca por ser tardia, e mais, esta convocação é uma convocação que lesa o cidadão. No que sentido? Os custos envolvidos na convocação dessa sessão extraordinária são muitíssimos elevados que aqueles que tivessem sido quando a Renamo requereu durante o decurso da sessão normal. Portanto, olhando para esse lado do custo-benefício, o que seria viável na vossa ótica, uma vez que o mal já estava feito, não foi convocada
a sessão plenária naquela altura, e nessa altura, olhando exatamente para essa questão do custo-benefício, valeu a pena ter sido convocada, ou por uma questão de custos já estava mesmo ultrapassada? O que nós estamos a dizer, é verdade que o erro cometeu-se, mas não porque não faltou a chamada de atenção. Porque na altura nós explicamos as consequências que viriam. Mas como quando se trata de dinheiro do povo moçambicano, a Frelimo não tem sentimento, não tem pena disso, vai-se gastar mais uma vez rios e lagos de dinheiro para uma coisa que poderia ter sido evitada. Temos gente a morrer de fome em Gaza, temos gente a morrer porque não tem casa no norte, temos gente a morrer de fome no centro do país, mas este dinheiro vai ser usado para pagar uma sessão extraordinária que podia ter sido evitada. Exato. Deixa-me ouvir o deputado Runguan, como é que olha para esta sessão extraordinária, partilha também dessa ideia do deputado Magomice, que mais ou menos está a dizer que é uma sessão bem-vinda, mas tem algum sabor amargo exatamente olhando para essa questão dos custos que estão envolvidos. Bom, também primeiro queria cumprimentar os espectadores, dizer que o MDM, como toda a gente sabe, é um partido com um pendor institucional muito forte. Não é por causa disto e que nós já fizemos durante a sessão, portanto, o pedido de uma comissão de inquérito a toda a dívida moçambicana, porque quando começaram a aparecer as primeiras notícias de que uma coisa ia mal na nossa dívida, o nosso entendimento foi que, bom, rapidamente a Assembleia da República, enquanto guardiã última da legalidade da governação, porque há pessoas que não percebem que o governo emerge da Assembleia da República. Portanto, o governo não é uma instituição à parte. Forma governo aquele que tiver maioria dentro da Assembleia da República. Portanto, o responsável da governação, em última instância, é a Assembleia da República. É por isso que todos aqueles atos que possam implicar o Estado, para além da legislatura, como é o caso da concessão de empréstimos plurianuais, que vão para além da legislatura, portanto, precisam de um aval da Assembleia da República, e logo, quando começou a aparecer o Ematum, sem muita clareza, depois de aparecer as outras dívidas, o que a nossa bancada foi dizer, bom, nós queremos que se faça uma comissão de inquérito da Assembleia da República para que possa ela própria, a Assembleia da República, procurar perceber o que está a acontecer e informar os moçambicanos, porque nós somos representantes, somos depositários de um poder que pertence ao povo. Não é daí que é importante que sejamos explicados para também podermos explicar-nos ao povo e pedir a responsabilização devidas, porque não se trata de um poder que seja nosso, senão é por delegação do povo moçambicano. Bom, feito isto, houve essa ideia da Comissão Permanente, que tínhamos que convocar as comissões especializadas para, em sede das comissões, haver uma explicação, informação daquilo que tem acontecido. E é preciso dizer que isto não é novo. A Assembleia da República tem funcionado assim. Quando há um assunto candente, por exemplo, a feitura de uma lei, a busca de um parecer, portanto, o que se faz, remete-se o processo para a comissão especializada, e a comissão especializada, entendendo, chama o ministro que entender que deve prestar declarações. Foi o que aconteceu neste caso, e foi por causa do respeito deste nosso pendor institucional que nós estivemos lá na comissão do inquérito, porque estávamos convencidos de que isto só vai terminar com uma comissão de inquérito, mas até lá chegar a um conjunto de procedimentos, e nós não podíamos ficar de fora, porque entendemos que muitas vezes até o próprio governo, para ter uma estrada aberta, cria estas confusões que é para nós zangarmos, ficar de fora e passar. Portanto, na vossa opinião, a convocação do governo para a sessão de audição a nível das duas comissões não foi propriamente um erro? Sim, e nós nem estamos muito interessados em discutir este fato. O que nós queremos garantir ao povo moçambicano é que onde o governo ter que prestar conta, tiver que dar explicação, lá estará o MDM, porque tem sido apanágio do governo nesses anos todos, quando percebe que está apertado, cria um conjunto de mau procedimento ali
que é para a oposição retirar-se, porque já se sabe que se nós fizermos isto ou aquilo, a oposição retira-se e vai ter uma estrada aberta. Aconteceu, aliás, com as autarquias, portanto, o governo fez um conjunto de malabarismos, nós vimos que uma parte da oposição retirou-se do processo. A verdade é que as eleições autárquicas realizaram-se e foram validadas, até agora é o que está a acontecer. E acredito que se não tivesse estado presente o MDM naquela comissão especializada, o assunto teria morrido por ali. Mas o que porque, portanto, aquela comissão podia ter dito, bom, nós ouvimos o governo e vimos que não há matéria. Mas porque o MDM esteve ali, disse que não, nós queremos que este assunto seja debatido em comissão de inquérito. Mas, já que está aqui, reconhece, por exemplo, que estas dívidas foram feitas por empresa, por exemplo, uma informação nova que ouvimos, é que, afinal, o dinheiro foi emprestado a uma empresa e essa empresa pagou logo aos fornecedores. Então, nós queremos a documentação que prova que realmente houve um empréstimo, esse empréstimo foi recebido pela empresa X, para percebermos que negócio é este em que o trabalho, antes de ser realizado, é pago na totalidade. E só, por exemplo, para ter uma ideia, foi nos dito que a MAMI foi criada para prestar serviço a Proíndicos. E a Proíndico devia prestar segurança à Anadarko e à AN. Ora, a Proíndico ainda não começou a prestar serviço nem à AN nem à Anadarko. Mas a MAMI recebeu o dinheiro e já ofereceu, entregou aos fornecedores. Pronto, pareceu-me que a existência daquela comissão de inquérito, aquela comissão especializada, foi importante para ter mais esta informação que vai depois alimentar o encontro entre o governo e o plenário, que vai acontecer no dia 8. Portanto, para nós, foi dizer o seguinte, nós queremos de fato que este assunto, nosso objetivo, nós entendemos que num debate de um dia, não é possível se esclarecer todos os factos relacionados com a dívida, porque isso precisa de documentos, precisa de consultar instituições dentro e fora do país, precisa de fazer algumas perícias, e isso estamos convencidos desde já que não vai ser feito num debate, numa plenária, mas pode ser que haja outros aspectos da dívida. Foi nos dito que a dívida está em 11 bilhões e tal, mas será que é 11 bilhões? Foi nos dito que a única dívida ilegal é da Proíndico, da MAMI, da Ematu, mas serão só estas? Então precisamos de informação, ouvir, por exemplo, o supervisor, o Banco de Moçambique como supervisor, onde estava neste processo todo, o que é que fez. Porque é preciso lembrar, só para as pessoas perceberem, que quando houve um assunto mais ou menos igual em Portugal, em que o Estado estava a entrar na bancarrota, na altura o governo de Sócrates não queria admitir isto, foi uma presidente adjunta do Banco de Portugal que veio e disse que não, nós estamos entrando na bancarrota, o governo tem que reconhecer isto, porque quanto mais cedo, melhor. Ora, no nosso caso, não ouvimos nenhuma voz do Banco de Moçambique, por exemplo, a emitir qualquer opinião sobre isto, e outras instituições que possam ser ouvidas, por exemplo, onde essas dívidas foram emprestadas, as instituições que estão lá sabiam, sabem ou não, devem ou não saber que precisavam do aval da Assembleia da República. Há muitas perguntas que não poderão ser cabalmente explicadas numa sessão plenária, mas entendemos que é importante seguir esses procedimentos para desembocar na criação de uma comissão de inquérito que vai procurar fazer uma sindicância, uma investigação de toda a dívida pública moçambicana, para que os moçambicanos possam estar informados sobre o que aconteceu, possam estar informados da latitude e longitude de todas as ilegalidades, as falcatruas, tudo o que deve estar relacionado com esta dívida. É por isso que achamos que foi muito bem o que aconteceu. Houve a Comissão de Economia e Finanças, já ouviu o Ministro das Finanças, já foi marcado o plenário, e aí na plenária voltaremos a apresentar mais outros argumentos, e o nosso objetivo final é que haja uma comissão de inquérito que possa apurar as circunstâncias e tudo que está relacionado com a dívida pública, que, como estamos a ver, os estados estão aí, está a prejudicar a nossa economia, e até já, por causa dela, muitos parceiros abandonaram
o nosso país. A presidente do FMI, a Christine Lagarde, apareceu numa conferência, digamos, na BBC, numa entrevista da BBC, a dizer que Moçambique é um país corrupto, que é por isso que nós estamos... Deixa-me ouvir o deputado Caifadine. Como é que a sua bancada recebeu esta deliberação da Comissão Permanente, da convocação dessa sessão extraordinária? E gostaria também de ouvir o seu comentário sobre esta questão do custo-benefício nesta sessão extraordinária. Bom, muito obrigado. Permita-me também, antes, cumprimentar os telespectadores da STV e os colegas aqui do painel. Sobre a questão da convocação, nós, a Frelimo, sempre dissemos que o governo deveria vir ao Parlamento para dar explicações sobre aquilo que são as preocupações que o povo tem relacionadas com a dívida. Sobre o assunto que a bancada da Renamo refugia-se tanto, que colocaram e foi chumbado, no debate, foi debate em direito, a plenária foi em direito. A Frelimo teve um posicionamento que nos faltava um dia para terminar a sessão da Assembleia da República. E a Renamo submete um pedido para que o governo venha no dia seguinte para explicar assuntos da dívida. Nós dissemos que não. O assunto da dívida é um assunto extremamente sensível que toca com todo o povo moçambicano. Este assunto é um assunto que tem que ser levado com muita serenidade, muita seriedade e dar tempo para que o governo se prepare para vir explicar o que está a acontecer. Legalidade da Comissão Permanente ter convocado a sessão. A Comissão Permanente, por isso é chamada Comissão Permanente da Assembleia da República. A Comissão Permanente é o órgão que gere a Assembleia da República nos intervalos das sessões e no período da sessão. Qualquer assunto que toca com a Assembleia da República, toca com o Estado, a Comissão Permanente tem a obrigatoriedade de prontamente reunir e deliberar e decidir sobre o chamamento ou não dos deputados. Quando hoje a Renamo diz que é ilegal a convocação que houve para chamar as duas comissões especializadas para verificar, eu acho que isso é uma aberração e é uma brincadeira com o povo, porque a sessão extraordinária foi convocada pela Comissão Permanente. A Comissão Permanente é que sempre tem a prerrogativa de convocar. O que eu acho é que a Renamo não está muito interessada em discutir os assuntos com profundidade e trazer a realidade, aquilo que são as coisas e haver o funcionamento normal das instituições. Nós, a Frelimo, respeitamos a interdependência dos órgãos de soberania do Estado. Quando chamamos o governo para vir à Assembleia, não é chamar hoje, dizer vem amanhã para vir dizer isto. São órgãos todos do Estado, tem que haver respeito entre os órgãos, por isso há esta interdependência. O assunto da dívida toca com o problema de todos os moçambicanos. Todos nós estamos interessados em perceber como é que foi contraída e para que foi contraída. Nós sabemos que o primeiro-ministro já apareceu e disse, em linhas gerais, para que a dívida foi contraída. Mas há dúvidas sobre alguns assuntos que poderão ser colocados e estes assuntos, por isso a Comissão Permanente, tendo analisado profundamente o assunto, submeteu a uma comissão especializada, que é a Comissão de Plano e Orçamento e a Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa por quê? Porque alguns assuntos de algumas empresas tocam com a defesa nacional, a defesa da soberania. Nós vimos há dias o presidente americano, quando foi perguntado que vai para Hiroshima, vai pedir desculpas, se havia agendado o pedido de desculpas sobre a bomba que foi lançada, que morreram acima de 140 mil pessoas. Ele disse que não. E ele até disse uma frase tão simples. Nos momentos de guerra, os dirigentes, os líderes, tomam posições, às vezes, que são posições desses momentos. E é preciso perceber que uma das empresas que foi contraída esta dívida era por causa da segurança do Estado. Nós temos um país que, em algumas regiões, a Renamo se concentra em fazer ataques. Agora que estamos a falar, ontem houve ataques, antes de ontem houve ataques. Peço para deixar-me falar. Peço para pedir ao colega deixar-me falar. Peço para deixar... Peço para... O governo venha ao Parlamento para explicar e já foi combinado uma plenária para isso. Mas o senhor deputado já está a nos explicar. A minha pergunta é, vocês como bancada da Frelimo tiveram uma reunião, um encontro extra com o governo
que vos adiantaram essas explicações, porque nós queremos aguardar serenamente que o governo venha ao Parlamento. O meu tempo. Não, mas você está Mas já a continuando. adiantar. É assim, deputado Ronguano. Eu estou-me a basear no articulado feito pela Sua Excelência Primeiro-Ministro, a informação que fez ao povo moçambicano. E baseio-me na informação que o governo, através de Sua Excelência, Ministro das Finanças, fez a Comissão de Plano e Orçamento. E isto foi público, estou a aduzir os argumentos. Deixa-me falar, colega. Não precisa da plenária, porque nós estamos à espera do governo vir ao Parlamento para nos explicar. Mas você já está a adiantar as causas, as razões. Portanto, é esse tipo de atitude que nós não concordamos. Desde que o governo interaja com a Assembleia e que não haja dentro da Assembleia um outro subgoverno que explica as ações do governo. Por que você vai assumir as consequências do governo? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vamos ouvir a Frelimo bancada e a Frelimo governo. Primeiro tem que existir. São Sabes dois que sempre órgãos. É uma primeiro coisa. eles vão Mas eu queria que exigisse também, considerasse também essa questão que foi levantada aqui pelo deputado Magomisse, que tem a ver com os custos dessa sessão. Bom, eu não vou entrar muito na especialidade dos custos da sessão, porque quando uma sessão da Comissão Permanente é marcada, não é? A Presidente faz primeiro consulta às chefias das bancadas. E aquela sessão que eles chamam de uma sessão ilegal, a Presidente da Assembleia fez consulta com as chefias das bancadas. Foi um dia antes da visita do Presidente português. E isso aconteceu. E as chefias das bancadas concordaram a marcação dessa Comissão Permanente. Agora, o importante neste momento é que haja uma sessão. O povo, os parceiros, toda a gente quer que haja um debate em plenária sobre a questão da dívida. E qualquer debate tem custos. Nós vamos ver agora, por exemplo, quando falar de custos, o colega da Renamo, não é muito justo, porque neste momento que estão a ocorrer as comissões de trabalho, eu não vi nenhum colega da Renamo vir ao público dizer que eu não aceitei levar o meu subsídio desses dias da sessão porque está a ter custos. Mesmo sem participar, têm direito a esse subsídio. E receberam esse subsídio. Nós não podemos aqui falar de custos. O importante é o espírito de transmitir ao povo que este órgão de soberania tem responsabilidades de ouvir o governo sobre aquilo que o povo acha que tem que ser explicado. Então, estas coisas, nós não podemos fazer politiquice com assuntos sérios. O assunto de convocação de uma sessão extraordinária é um assunto sério e sensível. E eu estava aqui a explicar qual foi a razão de não se aceitar que marcasse essa sessão para o dia seguinte. Acho que está a ver quando o governo, talvez só mais uma questão, deputado Caifadinho. Permita que faça o deputado Ronguano defende aqui que o fim último deste processo deve ser a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Como é que vocês olham para isto? O governo vai lá em sessão plenária, vai esclarecer. O fim último tem que ser exatamente isso. Eu só posso lamentar a posição do deputado Ronguano, porque quando eu estava aqui a explicar, disse que eu estava a querer falar ou defender uma intenção que ainda não aconteceu. A plenária ainda não reuniu. Qualquer deliberação será feita na plenária. A plenária é que vai dar o caminho, qual é o posicionamento sobre a explicação. Mas estás a tirar mérito às comissões especializadas, porque se nós verificarmos aqui, por exemplo, o seu deputado disse muito bem que a Comissão do Plano e Finanças devia estar lá. A Comissão de Defesa deve estar lá. O colega deputado está a dizer que a primeira comissão devia estar lá. Exatamente. Então estamos a ver que este assunto mexe não uma, nem duas, mas muitas comissões, porque ainda temos que pensar na administração. A competência da Presidente da Assembleia é a competência da Comissão Permanente. Portanto, para o deputado Caifadinho não há nenhuma ilegalidade. O que está a acontecer, eu peço para que este debate... Eu peço para que este debate... Exatamente para encerrar essa espera. Estou a pedir ao jornalista, peço para que este debate vire um debate cívico. Quando os colegas falaram
Eu Não, deixei a falar civilidade, até terminar. Isso não são entrevistas. Exato, Independentemente dos meus argumentos não vos fazerem, não vos agradecer. Não, nunca foi essa coisa forma. é ter uma Assim entrevista. vamos passar a gritar. Eu não consigo gritar. Vamos ter um bocado de ordem, por O favor. jeito do Um bocadinho deputado só de Romani ordem. de falar Concluindo, gritando, eu não tenho esse jeito. Tá bom, Por isso então, Deputado deixa Caifadinho. então cai fora. Deputado Caifadinho, Não, não é concluindo assim. o seu raciocínio, mesmo de forma breve, para podermos avançar. Parece que esta questão é tão Nós não sensível que lamentamos quando não vocês reúne na mesmo Assembleia da consenso, República apesar de sabermos um todos número a que mais. Está acostumado na percebi a Assembleia da pergunta. República que esta é parece ser pela uma questão quantidade. bastante sensível que mexe com as sensibilidades de todos nós. Parece que mesmo aqui não estamos a ter exatamente o consenso sobre isso. Mas concluindo, só queria que comentasse a questão de haverá ou não necessidade de se avançar para uma comissão parlamentar de inquérito. Neste momento, o que for decisão da plenária, eu reservo para que seja a plenária dar a decisão. Exato. Não sou eu que vou dar uma decisão da plenária. Por isso, neste momento, o que veio das comissões especializadas foi a comissão permanente e é baixado. Depois, a plenária vai decidir. A plenária da Assembleia da República, os 250 deputados são soberanos em decidir o que é que deve acontecer. Pronto. Sim, mas permita que faça... Sim, em breves minutos, deputado, porque vamos mesmo, eu acho que estamos em cima da primeira meia hora de trabalho. Caifadina está fazendo não é correta. É verdade que, por norma, as chefias das bancadas deviam ser consultadas. Se lembram, a sessão da Comissão Permanente é realizada num momento que a chefe da bancada parlamentar de Renamo não estava em Moçambique, estava numa missão de trabalho, que a própria Presidente bem sabia. E fez-lo, pelo que eu soube, via telefone. Não é? E ela, na altura, mostrou a sua indisponibilidade. Mas, mesmo assim, insistiu em convocar a sessão da Comissão Permanente. Portanto, para Renamo, houve uma ilegalidade. Não é verdade. A sua chefe da bancada esteve no dia da visita Espera, colega. Você agora acabou... Espera. Você acabou agora de falar que não queria que alguém intervenha. Voltamos na segunda parte. Peço apenas a contenção. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos na segunda parte, vamos certamente continuar a analisar essa questão. Não perca no 6º episódio da série Gorongosa, Tesouro do Mundo, os rugidos voltaram. Gorongosa dá-nos a conhecer, em época das chuvas, a extraordinária beleza de um dos maiores ninhos de aves aquáticas da África. Ainda neste episódio, veja a emocionante procura pelas crias de leão desaparecidas desde o aparecimento de um novo leão no grupo. Este sábado, a não perder, aqui na STV. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testar. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app
É uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Bem-vindo à segunda parte. Estamos no Bancadas Parlamentares, depois de uma primeira parte em que estivemos a analisar a questão da dívida pública, é uma questão incontornável, e aquilo que são as perspectivas dentro da Assembleia da República. Vamos agora falar de uma outra questão que é também uma questão de atualidade, que tem a ver com a retoma, se podemos assim chamar, do diálogo político. Deputado Romano, em breves minutos mesmo, agora vamos ser um pouco rígidos na questão do tempo. Em 2 minutos, o que é que se lhe oferece dizer depois desta semana termos visto a comissão mista criada exatamente para a aproximação entre as duas lideranças? Falo do Presidente da República e do líder da Renamo, para essa criação de bases para o diálogo político. Como é que viu este processo? É uma esperança ou nem por isso? Não, primeiro preciso esclarecer que aqui não há aquela defesa que alguns estão acostumados na Assembleia da República, em que tem 60 minutos, outros têm 16. Aqui estamos num debate em que realmente vence o melhor argumento. E cada um deve apresentar os seus argumentos e deve intervir quando achar que deve intervir. Agora, feito esta consideração, que é muito importante, porque parece que alguns não estão acostumados a um debate, a um pluralismo de igual para igual, querem sempre estar por cima, não é? Agora, o que é importante dizer é que eu estou com muita esperança e faço votos mesmo, é aquilo que posso fazer neste momento, para que realmente tenha chegado o momento de paz, um momento em que os moçambicanos possam se encontrar. O meu apelo é que neste diálogo se vá não com uma intenção estratégica, mas comunicativa, em que cada um vai para acolher o outro, ouvir os argumentos do outro, perceber as angústias e sofrimentos do outro. Se isto acontecer, se formos com esta atitude de nos ouvirmos um ao outro e não de vencer o outro, se formos ao debate pensando e tendo em mente que há milhares de moçambicanos que estão a sofrer, centenas que estão a morrer, que a nossa economia não está efetivamente a ir para frente por causa destes confrontos militares e que isso está a hipotecar milhares e milhares de gerações. Portanto, é preciso que os dois beligerantes possam ir, de fato, com esse espírito de paz, com esse espírito de acolhimento e de ouvir, porque do que está a se tratar é a viabilidade do nosso país, é o futuro de nós todos. Portanto, eu quero fazer fé e fazer este apelo, e sabes que o partido MDM sempre primou pela paz, e é por isso que é até conhecido como Partido da Paz, porque nós estamos convencidos. E olhando para a nossa história mais recente, verificamos que todas as guerras que houve aqui em Moçambique, desde a Guerra de Libertação, acabou com o acordo de paz, o conflito com a África do Sul acabou com o acordo de Comate, a guerra que tivemos 16 anos terminou com os acordos de Roma, a guerra que tivemos, esse conflito, acabou com o acordo de cessação de hostilidades. Portanto, estamos convencidos, estamos certos de que esta guerra também, este conflito também, vai acabar com o acordo. E se vai acabar com o acordo, já estamos no acordo, eu penso que é um momento, de fato, de nos abrirmos as mentes, para nos ouvirmos uns aos outros, para caminharmos rapidamente para este acordo e nos inibir de fazer tudo aquilo que pode prolongar mais um dia o sofrimento dos moçambicanos, aquilo que pode provocar a morte de mais um moçambicano, a paragem de nossa economia. Portanto, eu penso que este é um momento de graça, é um momento em que todos, de igual para igual, com amor, amizade e irmandade, podemos nos abraçar e nos ouvirmos uns aos outros, porque o que nós queremos é sagrado,
é o bem do nosso país, é o bem das nossas populações. Deputado Magomisse, como é que a Renamo olha para esta nova fase do diálogo político? Há clima, com que expectativa, com que clima é que a Renamo vai para este diálogo? Mais uma vez, muito obrigado. Mas primeiro, antes, permita que eu faça uma breve explicação em relação à questão da convocação da questão anterior. Mas deixa que eu faça. Vai ser breve mesmo. A primeira sessão de cada ano tem dois momentos. Um momento que vai até por ali abril, maio. E há uma interrupção, como estamos neste momento. Seguidamente, vai-se ao círculo eleitoral e volta-se para a segunda parte da sessão. O fato de a Renamo ter requerido, faltando um dia para o fim da primeira parte, não impedia nada, porque podia-se adicionar mais um dia, mais dois, 3 dias, porque estamos no decurso da primeira sessão. Então não impediu nada. O colega Caifadinho não está a ser justo. A primeira sessão tem dois momentos. A primeira parte... Portanto, só para uma pequena questão sobre isso. O fato da sessão que tinham requerido não ter acontecido naquela altura e o fato de vir a acontecer daqui a mais ou menos 2 semanas não ajudou a termos mais elementos como esses que hoje em dia já temos sobre essa questão da dívida pública. Mas vieram porque a comunidade internacional, ou então os doadores, levantaram a questão. Os verdadeiros moçambicanos, quando pediram, isso não aconteceu. Mas, portanto, se o Banco Mundial não tivesse acontecido naquela altura que tivessem requerido, acha que teríamos essas informações todas que temos hoje? É verdade, os documentos estão lá, teríamos sim. Portanto, avançando agora, sobre em relação à questão que coloca do reinício do diálogo, permita que diga primeiro, vamos dar graças a Deus por este reinício e segundo, saudar o presidente da Câmara na sua visão. Como sabem, a Renamo tem sido a mais preocupada pela paz em Moçambique. Desde o início das negociações oficiais em 1998, mas sempre temos vindo a exigir negociações ou diálogo sério, honesto, baseado em princípios que levem para um acordo duradouro, quiçá que não haja mais guerra em Moçambique. Portanto, é verdade que a Renamo indicou os 3 nomes na semana passada. Isto porque, como vinhamos dizendo, as condições que a Renamo acha que são necessárias para um diálogo franco, sincero, honesto, não estavam criadas. Portanto, com a indicação da criação destas 3 condições, a Renamo concordou, assim, por via disso, indicou os 3 elementos que vão se juntar aos 3 elementos da Frelimo para preparar o diálogo. Portanto, já estão abertos os caminhos da paz. Há indicações disso. Deputado Caifadinho, como é que viu esses sinais de retoma do diálogo político? Há espaço, há condições efetivas para que este diálogo vá no sentido que todos nós queremos? Bom, muito obrigado. Permita-me ler aqui um trecho do Nelson Mandela. Ele dizia: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Cito Nelson Mandela. Eu, no debate anterior, dizia que era céptico sobre o pensamento da Renamo sobre a questão da paz e estabilidade no país. Os grupos foram criados, a Renamo indicou a sua contraparte e já estão lá a reunir, a encontrar-se, mas é notório o recrudescer de ataques, por exemplo, na zona de Mugeba, no distrito de Mucuba, e vários outros pontos do país, na região centro, feitos pelos homens armados da Renamo. Então, eu acho que se de facto queremos ir para a paz, nós temos que parar com o atentado contra civis, atentado contra o Estado, atentado contra as pessoas. E neste momento todos estarmos engajados naquilo que é o importante, que é os grupos criados trazerem aquilo que é o pensamento das partes e encontrar-se a paz para o povo moçambicano. Porque da forma como a coisa está a acontecer, enquanto tem uns reunidos num gabinete fechado e outros estão a fazer ataques, a população deixa de ir a Machamba, deixa de viajar. Quer dizer, o custo de vida já é apertado, continua a apertar mais naquelas regiões. Eu acho que não podemos entrar num ambiente
de cinismo quando se trata do assunto de paz. Nós temos que avançar, de facto, para sentar, trazer aquilo que é o interesse do povo, que é a paz e a estabilidade. Mas para isso precisa de a Renamo parar com os ataques que está a fazer. Portanto, isto mostra que, de facto, há um interesse por parte da Renamo no sentido de contribuir para a paz no país. Mas fazendo os ataques, eu acho que é uma forma de fazer chantagem ao governo, no sentido de não sei forçar o que é, porque neste momento as partes estão lá reunidas. Não justifica aquilo que estamos a ver na televisão, os ataques em Morotônia, não justifica. Essas coisas eu acho que tem que parar. Irmos discutir e tudo aquilo que é desavença, as pessoas trazerem as desavenças, discutirem, mas enquanto todos estão parados. O povo não precisa de ser assustado, ameaçado e atacado. Um breve comentário apenas. Vimos a Renamo em conferência de imprensa nesta quarta-feira a pedir uma espécie de tréguas exatamente para dar espaço a que o diálogo aconteça. Como é que olhou esta... Não, eu, por acaso, não percebi muito bem aquele pedido de trégua. Esse não é o sentido de fazer política, não é, da Renamo. Porque eu estou a citar uma zona onde eu esteve há uma semana atrás. Eu estive na Zambésia e visitei Mujeba. Não tem nenhum quartel ali, não tem nenhuma força militar ali, mas todos os dias nós assistimos ataque. Reportam pessoas a morrerem ali. Não tem nenhum quartel. Eu acho que a Renamo é que tem que parar. As forças de defesa e segurança podem andar no território nacional para garantir a ordem e tranquilidade pública. Agora, o que temos que fazer não é fazer esta política de fazer conferência de imprensa e dizer vamos parar com isto, vamos parar com aquilo. O que temos que fazer é de peito aberto e de alma fazer com que as coisas aconteçam. E haver conversações sérias e resolver-se esta situação para sempre. Deputado Magomissa, ainda considera mesmo que existe um clima efetivo para que esse diálogo aconteça nestas condições em que está aqui o deputado Caifadina a levantar e considerando também que na quarta-feira a própria Renamo veio a público pedir uma cessação de confrontação exatamente para esse diálogo? Muito obrigado. Se recordar, a STV, na semana passada, entrevistou o presidente da Câmara. E ele explicava que os ataques eram em resposta da autodefesa, isto é, era a resposta do ataque das forças governamentais. Mas também permita que recue um pouco. Ele está a falar de Mujeba, está a ver o país como centralizado em Mujeba. O país é grande. Nesta semana ainda, o porta-voz do Partido de Renamo, o Sr. Deputado Muxanga, falou desta questão, que as forças de defesa e segurança parassem de atacar a Gorongosa e outras partes, que era para o presidente da Câmara concentrar-se no diálogo. Okay? Aquilo era um apelo, exatamente como ele está a dizer. Significa que ele concorda com a Renamo. O deputado Caifadina concorda com a Renamo, que tinha Câmara, mas só que parece haver aqui uma disparidade. Ainda hoje, o porta-voz da Polícia da República voltou a considerar aquele pedido, aquela clemência que a Renamo fez via seu porta-voz, de ridícula. Porta-voz da polícia. Significa que aqui parece haver aqui um desencontro entre a Frelimo, que o Sua Excelência Caifadina está a representar, e a outra Frelimo. Porque ele disse que era ridículo. As forças de defesa e segurança vão continuar a atacar. E mais, se recuarmos um pouco, por volta, acho que por ali, maio, o antigo presidente da República, João Quixano, disse a mesma coisa. Há de haver diálogo, mas diálogo com a carga dos ataques. O que é que vamos fazer? Sendo atacado, o que vais fazer? Está-se a atacar pessoas que também têm armas. Qual seria a resposta? Então, o meu desejo pessoal, o desejo dos membros da Renamo, o desejo do presidente da Câmara, era que isso não fosse. Mas as pessoas estão sendo atacadas. Qual é a resposta? É também atacar, sob pena de todas serem massacradas. Portanto, como eu disse, o presidente Cristiano disse, continua fogo à frente, ataques vão continuar. Hoje, o porta-voz da polícia também disse a mesma coisa, mas o nosso desejo era que assim não fosse. Portanto, como disse, nós vamos para o diálogo sérios, serenos, para que o assunto, de uma vez por todas, o assunto de paz seja resolvido de vez, de forma, digamos, eterna, entre aspas, para os homens. Deputado Ronguan, só para encerrarmos essa questão, perante essa situação, esta
este pedido da Renamo de cessação das hostilidades para dar espaço ao diálogo? Como é que olha os cenários? Temos efetivamente clima para, de uma forma eficaz, termos um diálogo que nos conduza de uma forma mais rápida a uma paz e uma estabilidade? É mesmo uma questão de insistência. Num cenário de guerra, nós que não estamos envolvidos, não temos a informação muito correta, quem está a atacar, quem não está a atacar. E é por isso que eu até ia retomar estas palavras do Caifadine, quando dizia que o Nelson Mandela reconhece que se eu não abandonar a minha amargura e a minha frustração, não é disciplina. Para dizer que isto se aplica a todos os beligerantes, mas isto também se aplica a todos os moçambicanos, porque é preciso percebermos que essas forças que estão no terreno emergem do próprio povo moçambicano. Portanto, o que nós temos neste momento que fazer é este apelo de que vamos abandonar tudo aquilo que nos divide mais tempo, mas como uma forma de algo, sem considerar um diálogo como uma estratégia de ganhar razão, de ter mais força, ganhar mais tempo, mas como uma forma de me comunicar, me entregar, querer ouvir o outro. Portanto, aqui o que nós, o povo, podemos fazer é de fato aquilo que o presidente David Simango costuma dizer, que olha, a paz é para todos e só todos é que podem conseguir a paz. Portanto, nós temos que, como povo, como forças políticas, de uma forma sincera, pelo menos uma vez na vida, de uma forma sincera e empenhada, abandonarmos as nossas amarguras, as nossas fúrias, seguirmos este grande líder de África, que é Nelson Mandela, para que de fato possamos nos encontrar. Porque se nós não tivermos esse espírito, é mais alguém que vai morrer. É mais um dia que vamos ter conflito. É mais um dia que vão arder carros. Portanto, estamos a perder tempo, estamos a perder as vezes. Não sei, queremos mostrar a quem. Portanto, parece-me que chegou o momento. E eu quero me agarrar a esta esperança e de que, conhecendo as pessoas que estão no diálogo, que são pessoas que respeito, acredito que vão ter no peito esta ideia de Moçambique em paz, em primeiro lugar. Portanto, eu queria fazer um derradeiro apelo de que vamos abandonar a violência e vamos procurar nos entender, porque sem entendimento haverá sempre violência. Com violência não haverá entendimento. Então, que possamos nos despir de tudo que nos divide, das nossas fúrias, dos nossos desejos de ser maior, para nos encontrarmos, se fosse possível. E acredito que agora vai ser possível, porque nós não temos alternativa à paz, senão a própria paz. Vamos mesmo entrar naquilo que será o nosso último tema desta edição. E para fazer a última ronda, ia mesmo retomar com o deputado Rongwana, de uma forma muito breve. Queria que analisasse essa questão da comissão a primeira comissão está a realizar uma espécie de averiguação para olhar a veracidade dessa questão que foi muito propalada desde o início do mês, que tem a ver com a existência ou não das valas comuns. Mas queria que partíssemos de um pressuposto que hoje mesmo veio a público. A primeira comissão ouviu exatamente o delegado da Lusa em Moçambique e o que ficou notório é que a questão dos números, quer dizer, ainda não se pode provar efetivamente que estas valas existem. É uma informação que foi baseada, segundo o próprio delegado da Luz, em comentários, em fontes que são camponeses locais. E olhando para esta situação, há de fato ainda a convicção da existência destas valas comuns? Bom, pelo menos esta que mais se propalou, que alegadamente teria 120 corpos lá enterrados. Eu não sei se depois, por exemplo, provarmos que não são 120, são 12, teremos ganho alguma coisa. Eu olho esta comissão, esta sindicância que está a ser feita no fim que se deseja. E o fim que se deseja qual é? É que todos nós tomemos conhecimento, tomemos nota e consciência de que o maior bem é a vida, de que a vida de uma pessoa não se substitui. Mesmo se for uma pessoa, se essa pessoa morre, nós não vamos trazer aquela pessoa a vida. Parece-me que se alguma coisa tem de importância
este trabalho da primeira comissão é nos consciencializar a todos que é preciso toda a moderação, é preciso respeitarmos a vida dos outros, é preciso trabalharmos para que ninguém mais seja sacrificado. É preciso que todos os que estão envolvidos nisto tenham esta consciência de que não, da mesma maneira que eu não quero que me tire a minha vida, eu não vou tirar a vida do outro. É a ideia de que se aconteceram estas mortes, se aconteceu isto, haver este comprometimento para o futuro, de que não é este o caminho por onde nós queremos trilhar. É haver esta ideia de que a vida de qualquer moçambicano vale tanto como a vida do outro moçambicano, de que não deve haver moçambicanos que devem ser sacrificados para que outros possam viver. Portanto, eu gostaria, e é aquilo que espero, que no final deste trabalho, a Comissão, os grandes ganhos que terá dado a Moçambique é mostrar ao povo moçambicano que a Assembleia da República está preocupada e não vai cruzar os braços se ouvir falar da morte de um moçambicano apenas. É a ideia de que nós, como representantes do povo, não vamos aliar ao vosso sofrimento. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que as matanças possam parar, para que as mortes possam parar, para que, de fato, todos sejamos engajados no trabalho do nosso país e não na morte de uns com os outros, porque, repare, isto é importante que seja feito, porque há de perceber que o fato de o conflito estar localizado, por um lado, podemos dizer que, bom, é vantagem porque não há uma guerra generalizada, mas, por outro lado, tem o potencial de levantar sentimentos tribais, sentimentos de abandono. Por que temos que ser que só a nossa comunidade a ser afetada? Isso aconteceu na nossa comunidade e nenhum outro moçambicano se preocupou. Agora, a partir do momento que aquelas comunidades envolvidas nisto virem que a própria Assembleia da República preocupou-se, os deputados saíram dos seus gabinetes, vieram para perceber o que está a acontecer, significa que eles estão interessados, significa que eles pensam em nós, significa que se nós formos de fato com esse espírito de enxugar as lágrimas de quem chora, de preparar uma vida nova, é por isso que até a Escritura diz como são belos os pés dos que procuram a paz. E eu diria neste momento, como são belos os pés dos deputados que estão sinceramente preocupados que nosso país não deve ser o país das valas comuns. Nós cantávamos nos tempos que o nosso país vai ser o túmulo da exploração do homem pelo homem. Agora, se já estamos a falar de exploração, nosso país já está a ser o palco de morte. Nós estamos muito longe daquele sonho que nos empolgou todos para a independência, que nos levou todos como África, como Moçambique, a querermos termos a independência, a termos nosso país. Portanto, se de fato os deputados forem com este espírito, para mim, estarão a atingir os fins pelos quais a comissão foram feitas. Agora, se a ideia é para discutir mais um número, menos um número, serão discussões inúteis, estéreis, que no final do dia, depois há mais morte, depois há mais morte. Eu não sei se nas mortes a estatística vale alguma coisa. Não, o que eu queria encerrar é dizer, sim senhor, com isto a Assembleia da República está a dar um pequenino passo, um pequenino gesto de estar presente, de enxugar as lágrimas, de dizer aos moçambicanos que estamos convosco e muito menos para este lado técnico de contar quantos morreram, quantos não morreram, porque efetivamente nada justifica a morte do mais pequeno moçambicano, a morte de um único moçambicano, nem que seja ferido, nem que seja privado dos seus bens. E é por isso que realmente o que eles vão nos trazer de mais útil é se isto contribuir para a paz, isto contribuir, digamos, para o fim. Deputado Magomires, tendo em conta que a Renamo também é dos partidos que sempre sustentou essa possibilidade de existência de valas comuns, pelo menos tendo em conta alguns pronunciamentos, sempre disse que acreditava que existem de fato
valas comuns. E tendo em conta esse último elemento que tivemos conhecimento hoje, que afinal de contas a informação foi baseada apenas em relatos de camponeses, ninguém efetivamente terá visto a existência, pelo menos dessa vala com 120 corpos. O que é que espera do trabalho desta comissão nessa altura? Primeiro, permita que corrija, não foi a Renamo que despoletou o assunto. O assunto foi, mais uma vez, foi despoletado por um canal estrangeiro. Foi despoletado pela imprensa. Exatamente. Mas, portanto, a Renamo sempre acreditou que de fato existe. Que, o maior respeito que tem que haver é com a vida humana. Não importa se são 20, 50, uma pessoa. Uma questão de direitos humanos. Está preocupada com, mesmo que se trate de uma pessoa. E mais, permita que eu diga, o que é vala comum? Segundo as Nações Unidas, é qualquer cova onde se enterram no mínimo, 3 pessoas, não é? Mortas por execução. Não é? É assim como as Nações Unidas definem. Então, se até as Nações Unidas reconhecem que 3 já é uma vala comum, e o mais importante aqui é encontrarmos a veracidade dos factos. E o que ouvimos até agora, os números, falou-se de 15, falou-se de 11, mas tendo em conta este conceito geral das Nações Unidas, já é uma vala comum. Mas o mais importante não é isso, é encontrarmos a veracidade dos factos. Há ou não pessoas executadas. Isso tem que ser feito. Como é que vai ser feito? A Renamo defende a criação de uma comissão de inquérito idônea. Quando a gente diz idônea, quer dizer o quê? O envolvimento de todos os setores da sociedade. Não apenas envolvimento de partidos. Vai a Renamo e a Frelimo. E depois, o que vai acontecer? De novo viremos na Assembleia da República deliberar. Quem vota é que viu vala a favor, quem vota é que não viu a vala. Não é isso que nós queremos. Queremos que haja transparência com a maior brevidade possível. Por isso nós desenvolvemos uma comissão de inquérito com todos os setores da sociedade. E mais, repare que a primeira comissão ouviu o Ministério do Interior, ouviu o ministro, o vice-ministro. O vice-ministro não é membro do governo, por definição. Então foi ouvir uma pessoa errada. Então, isso, da maneira como estamos a começar de forma errada, também vamos chegar a conclusões erradas. Então, a nossa defesa é que haja uma comissão de inquérito idônea. Os deputados, a Assembleia da República seja integrante desta comissão para trazer à luz os verdadeiros factos. Mas há indicações de que há pessoas que morreram e estão enterradas em valas como não identificadas, sem respeito, o mínimo respeito de que uma vida humana é. Exato, mas o que é que espera? Portanto, a comissão, a primeira comissão está aí, já está a trabalhar. É como eu disse, o que é que espera? Olha, se tu começas um trabalho com metodologias e procedimentos errados, vai chegar a um resultado errado, embora tenha um bom título. Começou com um bom título, mas os procedimentos são errados. Não resta mais dúvida que os resultados serão errados. Exato. Então, por isso a Renamo defende que haja um trabalho, primeiro, bem feito. Incluir todos os setores da sociedade. A Assembleia da República, a Liga dos Direitos Humanos, as igrejas, outras entidades. Estabelecemos uma metodologia correta. Vai-se ao terreno. Ali encontraremos os resultados desejáveis que vão... A questão aqui já não é agradar ou não, porque temos consciência de que há irmãos moçambicanos que perderam as suas vidas. Agora é confirmarmos e evitarmos que isso volte a acontecer. Exato. O deputado Caifadinho, o que é que se lhe oferece dizer? A primeira comissão está aí a trabalhar, sempre alguns dados novos que vão aparecendo. O que é que espera do trabalho desta primeira comissão? Bom, eu iria também usar as palavras do deputado Ronguano, quer dizer, o importante é o fim, termos a sensibilidade que a vida é um bem precioso e ninguém pode, de jeito nenhum, ser morto, perder a vida e não haver explicação. A Assembleia da República está a fazer o seu papel, que é de indicar a Comissão para Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade para ir ao terreno. Mas, mais uma vez, o que nos intriga é a Renamo não está a participar neste ato. A Renamo fugiu da comissão. E a tristeza é ouvir o deputado da bancada da Renamo a considerar que os colegas deputados dele que estão na comissão não têm idoneidade para fazer este trabalho.
Quer dizer, há uma comissão especializada da Assembleia da República, onde participam os deputados de todas as bancadas. Nós achamos que são idôneos e têm responsabilidade de ir ao terreno, ouvir as instituições e trazer-nos dados, e a Assembleia da República, por sua vez, querendo deliberar para que haja, porque depois vai à plenária pode deliberar para que haja uma comissão abrangente. Mas este processo todo, a Renamo simplesmente não está a participar. Saiu. E é preciso olhar que estas zonas onde encontramos estes corpos são zonas onde a Renamo tem seus quartéis. Eu vi no jornal ontem a falar, por exemplo, a zona de Morotone. Morotone é a zona onde tem a base da Renamo. As zonas que estão... E por isso começamos a ter especulações. Quer dizer, a Renamo tem representantes na Comissão 1. Pessoas sérias. Pessoas sérias. Pelo menos eu considero que são pessoas sérias, que estão na Comissão 1, por parte da Renamo. Mas a Renamo simplesmente não está a participar. Decidiram e não estão lá a participar. E não vão a este processo. Quer dizer, é triste nós termos este tipo de situações. Porque o deputado da Assembleia da República é representante do povo moçambicano. Isto, constitucionalmente, vem plasmado. Nós, a Assembleia da República, representamos o povo moçambicano. Estamos a fugir das nossas responsabilidades e querer ir chamar pessoas fora para virem fazer parte de uma comissão. Quer dizer, tem a responsabilidade de representar o povo, ir saber qual é o problema, o que está a acontecer no terreno. O deputado está a fugir, diz, não posso ir sozinho. Temos que ir chamar mais pessoas para nos apoiarem. Quer dizer, isto é uma falta de seriedade. Nós estamos a tratar assuntos da vida do povo. Nós não podemos continuar a ter concidadãos nossos a morrerem de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós temos que lutar para que de fato haja paz, haja tranquilidade e, em definitivo, esta situação acabe. Porque isso tudo começou quando a Renamo fez os quartéis e começou com os seus ataques. Começaram a morrer pessoas. Nós ficamos quase 20 anos tranquilos, calmos. Nunca aconteceu isto. Então é preciso que a Renamo faça uma introspeção e veja que a vida do povo não pode ser usada para chantagear o rumo do funcionamento normal das instituições. A Constituição é clara, não se deve chegar ao poder invertendo a ordem legal, usando a força. Nós temos que chegar dialogando, debatendo. Então, eu confesso que vou de novo roubar as palavras do deputado Ronguano. O importante é esta comissão ir fazer o trabalho e mostrar a todos os atores da sociedade que a vida é o bem precioso. Nós não podemos brincar com a situação da vida das nossas populações. E aquele que está a fazer isso, em definitivo, tem que parar de fazer. Permita só que faça outra. Eu acho que o deputado Cafedine está especialista em mentiras. Estamos mesmo em cima do programa. A única questão que, exatamente para fechar, é que depois de alguns momentos de tensão, há sempre aqui uma conclusão óbvia de que, mais do que números, essa questão da existência ou não de valas comuns é uma questão que deve ser averiguada, é uma questão de direitos humanos e, desse jeito, fechamos a edição de hoje do Bancadas Parlamentares. Prometemos voltar de hoje a 8 dias para mais análise e debate de assuntos ligados com a nossa atualidade política e parlamentar. Fique desse lado, fique na companhia do STV Notícias.